Vamos lá, Casnel. Essa questão aí, cara, é bem cabulosa, certo? Bem cabulosa. Mas vamos lá. É o seguinte. Tu tem primeiro que entender, fazer uma revisãozinha aqui da distância entre dois pontos, certo? Do plano cartesiano. Vamos dizer que tu tem um ponto A aqui e um ponto B aqui, né? Tem um ponto A e o ponto B, certo? Só para poder tu entender o princípio, porque depois nós vamos pro método relâmpago. Aí assim, ó, entendeu? Aqui tu tem um ponto A e o ponto B. Tu quer calcular a distância entre esses dois pontos, né? Aqui tu vai ter que usar um teorema de Pitágoras, certo? Não sei se tu lembra lá que a gente fez isso aqui. Teve uma aula que nós vimos isso, né? A distância entre dois pontos. Então aqui tu tem o xb, né? Ó, xb. E aqui tu tem o xa. Aqui, ó, tu vai ter o YB e tem o YA, certo? E aqui é a distância que tu quer, ó. É a distância entre A e B, certo? Essa distância entre A e B é um teorema de Pitágoras, cara. Aí tu vai colocar, ó. Tu lembra que o teorema de Pitágoras é assim, a hipotenusa ao quadrado, né? Igual a soma dos catetos ao quadrado. Vamos colocar aqui o A ao quadrado mais B ao quadrado. Não é assim o teorema de Pitágoras, né? Que eles geralmente eles fazem assim, né? A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, né? Acho que é assim. Ó, a hipotenusa ao quadrado, né? Que é a distância, a parte maior do triângulo aqui, mais a soma dos catetos ao quadrado. Isso aqui é a mesma coisa agora. A distância AB é igual a essa distância aqui, ó, mais essa distância aqui, todas duas ao quadrado. Essa distância, como é que tu calcula? Tu calcula assim, ó, xb menos xa. Não 2 aqui, ó. Como é que tu vai saber essa distância? Não é 4 menos 2, xb menos xa, mais yb menos y. Tudo isso é ao quadrado, né? Ó, ao quadrado, certo? Aí a fórmula se resume a isso aqui: a distância entre dois pontos no plano cartesiano, ó, aqui não tá. Esse quadrado vai passar para o outro lado sendo o índice da raiz, ó. Vai ser raiz quadrada, né? De xb menos xa ao quadrado mais b menos ya ao quadrado. Essa é a fórmula que tu vai calcular a distância entre dois pontos. Beleza? Aí pega o princípio, ó. Vamos supor que ele tem aqui o ponto A e o ponto B. Aí ele diz assim: calcule um ponto equidistante de A e B. Equidistante, cara, é porque tem a A para esse ponto que eu estou procurando e de B para esse ponto. Lá na questão ele diz que o trópico de Capricórnio é o eixo das abscissas, que é o eixo X, né? Trópico de Capricórnio. E o meridiano de 45 graus, ó, é o eixo das ordenadas, certo? Então aqui com essas informações ele te disse o que? Ele te disse que o X vai ser 0 e o teu ponto equidistante vai estar no eixo Y, em algum lugar aqui no eixo Y, certo? É como, com essa informação que ele te deu, é como se ele estivesse dizendo assim: olha, o X é 0, eu quero que tu procure o valor de Y, onde é que ele vai estar no eixo Y, certo? Então tu já tem o valor de X que é 0. Tu vai só procurar o valor desse ponto equidistante no eixo X aqui, nas ordenadas. Então o que é que tu vai fazer? Quando tu tem, por exemplo, vamos supor que esse ponto equidistante fosse bem aqui, ó. E aqui tu tem um ponto P, né? P. Aí tu tem que calcular, ó. Tu tem que igualar essas duas distâncias, ó. Tá vendo? Tu vai dizer que a distância entre P e A é a mesma entre P e B. É como se tu dissesse assim, ó. Distância PA é igual a distância P. Tu vai aplicar, ó, essa fórmula aqui para a distância PA igual a distância PB. Entendeu? Então tu vai igualar essa fórmula aqui, ó. Essa fórmula igual a ela de novo. Aí eu vou apagar aqui só para poder tu pegar a ideia. Ó. Tu já entendeu o princípio, né, da distância entre dois pontos, como é que calcula. Agora vamos para o problema lá. O problema lá me diz assim, ó, que a coordenada de São Paulo é 3, né?
Aqui é São Paulo, né? Eu vou chamar de eixo de ponto A, beleza? O Rio de Janeiro, ponto B, é 2 e 1/2. 2 e 1/2. Certo? Aí o ponto C é Belo Horizonte, né? Belo Horizonte eu vou chamar de ponto C. Beleza? Aí eu tenho 3/2 e tenho 4, né? 3/2 e 4. Pronto, são os três que me interessam, né? Aí eu tenho ponto B, vamos chamar assim, que eu tenho 0 no X e estou procurando o Y, certo? Então, muito bem, eu vou simplesmente igualar a distância entre PA igual a distância entre PB. Aqui, ó. A distância PA vai ser o que? Raiz de. Aí eu tenho. Lembra que é XP menos XA, certo? Ao quadrado mais X. X não, Y. YP menos YA. Beleza? Ao quadrado. Igual. Aí eu vou igualar agora esse outro ponto, P e B, né? Tu pode até seguir na ordem se tu quiser, ó. Quando eu tinha lá a distância entre A e B, eu não fazia XB menos XA, né? Se tu quiser seguir essa mesma ordem aqui, tu pode. Certo? Aqui é B menos A, B menos A. Tu pode fazer A menos P, ó. Aqui, ó. XP menos XA. Só questão de sequência, se tu quiser seguir essa sequência. X é o posterior, né? XA menos XP. XA menos XP. YA menos YP. Se tu quiser seguir essa mesma sequência lá, que é o posterior menos anterior, né? Se tu quiser seguir essa sequência, beleza. Aí aqui a mesma coisa, ó. Vai ser XB menos XP ao quadrado mais YB menos YP ao quadrado. Igualei, né? Agora vamos substituir, né? Quem é o XA? É menos 3/2. Então vai ficar menos. Aqui tu já vai cancelar essas duas raízes, certo, pessoal? Carlos, ó, porque tu tem raiz de um lado, tem raiz do outro. Então tu cancela. Ou então tu pode elevar ao quadrado, ó, de um lado e elevar ao quadrado do outro. Aí cancela esses dois radicais, já vamos tirar eles daqui, certo? Vai ficar assim, ó, menos 3/2 menos XP. Quem é XP? É 0, né, ó? X do P é 0. Então não vou nem colocar, né? Que menos 3/2 vezes 0 é 0 ao quadrado. Mais, quem é YA? YA é 0, né, ó? Vai ser 0 menos, quem é YP? É o próprio Y, né? Menos Y. Então esse 0 eu vou tirar também, ó. Porque menos 0 ao quadrado, né? Então já vou deixar aqui até fora do parênteses, ó. Y ao quadrado. Tô limpando por causa do espaço aqui, certo? Igual. Agora vamos XB. Quem é o XB? É 2, né, ó? 2 menos. Quem é o XP? É 0. Então não precisa nem colocar, né? Ao quadrado. Entendeu? Porque vai ficar 2 menos 0. Aí 2 ao quadrado. Mais YB. É 1/2, né? Tem 1/2 menos YP. YP é Y, né? Menos Y ao quadrado. Aqui deu que ficar assim mesmo, né? Aqui tu vai só resolver agora, ó. Tu lembra daquela distributiva da potenciação, ó? O 2 vai ser expoente do 3 e do 2. Então vai ser 3 ao quadrado que dá 9, 2 ao quadrado que dá 4 e o menos ao quadrado vai dar mais, entendeu? Então vai dar 9/4 mais y ao quadrado igual 2/4. Aqui agora, Carlos Daniel, vai fazer o seguinte, ó. Aqui tu tem uma... Pode fazer essa passo lá, né? Repetir, por exemplo, 1/2 menos y que multiplica 1/2. Ou tu pode fazer fatoração, certo? Que aqui tu tem
para isso transforma num trinômio quadrado perfeito, que é o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo vezes o quadrado do segundo. Tem assim a menos b ao quadrado. Vai se resumir ao quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Então tu vai fazer o primeiro ao quadrado, que é 1 meio ao quadrado. Vai dar quanto isso aqui? Vai dar 1 sobre 4, né? 1 meio ao quadrado é 1 sobre 4. Menos 2 vezes o primeiro pelo segundo. Tu vai fazer menos. Aí 2 que multiplica 1 meio, que multiplica y. 2 cancela com 2 e 1 vezes y é y. Aí mais o segundo ao quadrado, que é y ao quadrado. Certo? Eu sei que aí pode estar dando uma enrolada aí, não sei. Mas se tu lembrar desse negócio aí, que é assunto do 8º ano, essa fatoração aí, né? Tu vai entender o que é que eu tô fazendo aqui. Se ficar dúvida, tu pergunta, certo? Aí o seguinte, agora eu vou só organizar as informações aqui, ó. E já vou encontrar o meu y, ó. Se tu prestar atenção aqui, tu consegue cancelar, ó. Porque esse y ao quadrado, quando tu jogar pro outro lado aqui, ele não vai ficar negativo. Então, mais y com menos y ao quadrado, né? Mais y ao quadrado com menos y. Quando tu passar esse mais y pro outro lado. Então, tu já pode cancelar eles aqui direto, ó. Cancela direto. Certo? Tu tem duas parcelas iguais e dos dois lados da igualdade, um de um lado, outro do outro, tu pode cancelar. Certo? Porque tu tá com y ao quadrado de um lado e y ao quadrado do outro, né? Quando tu passar esse y ao quadrado para cá, ele vai ficar menos, né? Ó, y ao quadrado menos y ao quadrado. Então, dá zero. Então, nós já cancela logo. Isso aqui é um atalho matemático para a gente ganhar tempo, né? Aí eu vou trazer bem para cá. Aí o seguinte, ó. Organizando aqui, eu vou fazer o seguinte. Esse y tá negativo, né? Ó, tá na subtração. Vou jogar ele para cá, pro outro lado da igualdade, pro lado esquerdo, para ele ficar positivo, que é o valor de y que eu tô procurando, ó. Então vou jogar ele para cá para ele ficar positivo, certo? E esse 9/4 que tá aqui desse lado, vou passar pro outro lado. Aí ele tá na adição, vai passar na subtração, né? Então vai ficar assim, igual a 4 menos 1 mais 1/4 menos 9/4. Entendeu aí a jogada? O 4 e o 1/4 já tá do lado direito, ó. Continuou. E o 9/4 está na adição do lado esquerdo. Passei para o lado direito, vai trocar a operação. Ficou menos. Beleza, né? Aí aqui eu vou fazer o MMC, se eu quiser. Certo? Assim, para ser mais rápido. Esses dois aqui, ó, já estão com o mesmo denominador? Estão, né? 4. Então já posso fazer a operação entre os numeradores direto. Certo? Para não ter que fazer o MMC entre eles. Então fica 4. Ó, mais 1 menos 9 vai dar menos 8, né? Sobre 4. Certo? Entendeu a jogada, né? Ó, o denominador é igual, então conservo o denominador e faço a operação entre os numeradores. Aí aqui fica o seguinte, ó. Tu multiplica esse por esse, ó. 4 vezes 4 dá 16. Aí, ó, menos 8. Porque a jogada é essa, ó. Tu vai multiplicar aqui 4 vezes 4. Tu pode fazer um MMC, mas a gente costuma fazer esse atalho aqui, ó. 4 vezes 4, 16. Aí soma com esse, ó. 16 mais menos 8. Ficaria assim, ó. Mais 4 mais menos 8. Entendeu? 4 vezes 4 é 16. Aí mais com menos. Menos 8. 16 menos 8 dá 8. Entendeu? Essa jogada aí todinha. E o denominador se conserva. Certo? Conserva. Então fica y igual a 8 sobre 4. Que isso aqui dá igual a 2. Tá aí a resposta. Então aqui o y vai ser 2. Beleza? Aí tu pode olhar lá no gabarito que tá lá, ó, 0 e 2, né? A resposta? 0 e 2. Esse eixo, o x já é 0 por conta do enunciado, certo? E o y vai ser 2. Beleza? Ó, Carlos, e agora eu vou fazer assim, eu vou igualar esses dois pontos, ó, distância entre P e A, ó, P e A, São Paulo, e distância entre P e C, distância entre P e C, que é Belo Horizonte, certo? Aí vai ficar assim, ó, raiz quadrada de XA menos XP, ó, XA menos XP, aí YA menos YP, entendeu? Mesma jogada do outro lá. Aí vamos lá, ó. Só aplicar a fórmula.
As raízes, já vou cancelar elas aqui, os radicais, né? XA é menos 3 meios, menos 3 menos XP, né? 0. Então já não coloco nada. É 0, eleva ao quadrado. Mais YA é 0, então não coloco. Menos YP, YP não é Y, então vai ficar assim, ó, menos Y ao quadrado, né? Menos Y ao quadrado, menos Y vezes menos Y. Menos com menos dá mais, Y vezes Y ao quadrado. Já tá a mesma linha. Certo? Vai ficar Y ao quadrado. Resumiu nisso. Aí vamos para essa segunda, ó, XC. XC é 3 meios, ó. 3 meios menos XP. XP é 0, então não precisa, já morreu aqui, ó. Mais YC. YC é 4 menos YP é Y ao quadrado. Aí vamos lá, ó. Mesma coisa, ó. 2 ao quadrado dá 4. Aí o menos ao quadrado é positivo. Dá mais, igual. 3 ao quadrado dá 9. 2 ao quadrado dá 4. Mesma ideia agora, ó. Quadrado do primeiro, quadrado de 4, 16. Menos 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, né? Ó. 2 vezes 4, 8. 8 vezes Y, 8Y. Mais o quadrado do segundo, que é Y ao quadrado, que dá assim, ó. Aí aquela mesma coisa, vamos cancelar, ó. O Y positivo de um lado dá igualdade, o Y positivo do outro, cancela. 9/4 de um lado e 9/4 do outro, ó. Tá tudo positivo, mas estão de lados diferentes da igualdade, então cancela. Aqui desse lado ficou zerado, né, ó. E desse lado ficou 16 menos 8, Y. Trazer bem para cá. Esse menos 8Y vou jogar para o lado esquerdo da igualdade. Vai ficar 8Y. Vai ficar na adição, né? Aqui ele está na subtração, ó. Vai para o outro lado na adição. Igual a 16. Y igual a 16 sobre 8, que é igual a 2. Provado aí, né? Ó. Certo? Tanto eu fiz do ponto P para o ponto A e do ponto P para o B, eu fiz a comparação e fiz a comparação do ponto P para o A e o ponto P para o C. Fiz a equidistância, né? Ou seja, eu igualei, tem que ser a mesma distância de P para A, tem que ser a mesma distância de P para C, e de P para A tem que ser a mesma distância de P para B também, certo? Então eu fiz essa igualdade aí. Aí você pode testar fazer do ponto P e o B para o ponto P e C. Também você pode testar seguindo esse mesmo princípio aí. Beleza? Se ficar alguma dúvida aí, tu pergunta, tá bom?